Parte 1. No era verano cualquiera en la tranquila vila costeira de Nazaré. Maria, uma jovem de 21 anos, tinha acabado de terminar o segundo ano da faculdade em Lisboa, sentindo-se esgotada, como se o mundo tivesse sugado a sua energia. Quando a sua melhor amiga, Catarina, a convidou para passar o mês na casa de praia do pai dela, em Peniche, Maria não hesitou. É sossegado, disse Catarina, com aquele ar maroto que só as melhores amigas têm. Só tu e eu. Sem nada para fazer. Maria queria fugir de si mesma, sem fazer muitas perguntas. Assim que chegaram à moradia branca, rodeada de pinheiros e com vista para o Atlântico, foi o pai de Catarina, o senhor Antônio Silva, quem abriu a porta. Maria já tinha visto fotos, mas nada preparou para o impacto real. Antônio não era apenas atraente para a idade dele, tinha aquele ar de homem que o mar e o tempo moldaram, com um sorriso enigmático e olhos que pareciam guardar segredos do oceano. Bem-vinda, Maria, disse com uma voz rouca e calorosa, enquanto analisava como se fosse uma obra de arte rara prestes a ser adquirida. Sente-te em casa. Aquela expressão deslizou pela pele de Maria como uma brisa fresca, estranha e ao mesmo tempo reconfortante. Naquela primeira noite, jantaram os três juntos, peixe grelhado, vinho branco e uma música suave a tocar no fundo. Catarina falava sem parar, enquanto Maria mal ouvia, perdida no brilho dos olhos do pai da amiga. Antônio tinha mãos largas e firmes, com veias que pareciam rios a correr pelos braços bronzeados. Maria sentiu-se observada, mas ele não desviava o olhar. Parecia até que estava a descobrir cada curva dela sem pressa, sem culpa, como se aquilo fosse inevitável. Na segunda noite, Catarina saiu com amigos da infância e insistiu para que Maria fosse com ela. Maria fingiu que tinha dor de cabeça, desejando a solidão da casa fresca e silenciosa. Mas não esperava encontrar Antônio acordado, sentado ao balcão da cozinha, de mangas arregaçadas e uma taça de vinho tinto na mão, os olhos fixos numa tablet. Quando a viu, levantou lentamente o olhar, como se já soubesse que ela viria. Catarina não te convenceu? Perguntou com voz grave. Maria negou, precisando daquele silêncio. Observando-a, Antônio notou a blusa fina e transparente que Maria usava, sem soltim. O corpo dela delineava-se sob o tecido, com a inocência e a provocação de um segredo quase revelado. Maria tentou cruzar os braços, mas ele já tinha visto tudo e não se esforçou para esconder o interesse. Esta casa é mais interessante quando está em silêncio, comentou, enquanto ela se aproximava da pia para beber água, sentindo o olhar dele como um calor na nuca. Virando-se para ele, Maria riu nervosamente e perguntou, costumas olhar as pessoas assim? Só quando vale a pena, respondeu Antônio, com um sorriso que fez o coração de Maria acelerar. Não devias dizer isso. Por quê? Porque és o pai da minha melhor amiga. Ele baixou a voz, quase um sussurro. Isso não é etiqueta, é lei. A frase ficou suspensa no ar, como um aroma que não se dissolve. Naquela noite, quando subiu para o quarto, passou por Antônio no corredor estreito. O contato das mãos foi quase imperceptível, mas para Maria foi uma explosão. Ficou acordada até de madrugada, o corpo em chamas e a mente em turbilhão. No terceiro dia, o ar parecia mais denso, carregado de uma tensão viva. Antônio andava pela casa com t-shirts cinzentas coladas ao peito, cada músculo esculpido pelo tempo e pelo mar. Maria observava-o à distância, fascinada pelo modo como ele penteava os cabelos grisalhos com os dedos e como os olhos dele demoravam um pouco mais em cada curva do seu corpo. Naquela manhã, entrou na cozinha vestindo uma das camisas largas de Catarina, branca, mal abotoada, a acabar pouco acima das coxas. Antônio preparava café de costas para ela, e quando a ouviu entrar, parou e disse, essa camisa é perigosa. Maria apoiou-se no frigorífico, o coração a bater forte. É só algodão. Não é o tecido, é como fica em ti. Ele virou-se devagar, os olhos a percorrerem-na com fome silenciosa. Diz que pare, sussurrou. Mas Maria não disse nada. Verão prometia ser uma temporada de descobertas, mas ninguém avisara que o mar também trazia tempestades escondidas. Fim da parte 1. Parte 2. Naquela mesma noite, Catarina chegou à casa embriagada, tropeçando no sofá com o telemóvel ainda na mão. Maria refugiou-se no quarto, tentando distrair a mente com o livro, mas um toque quase inaudível na porta fez o coração disparar. Antônio estava ali, descalço, camisa aberta, exalando o cheiro inebriante do vinho e de um desejo contido. Posso entrar? Perguntou, com a voz baixa e rouca. Maria hesitou, mas não disse que não. Ele entrou devagar, fechou a porta atrás de si e sentou-se ao lado dela na cama, tão perto que o calor dele parecia invadir cada centímetro do seu corpo. Deixas-me louco, confessou ele, o olhar a queimar como brasa viva. Olhas para mim como se eu não devesse estar aqui. Maria não conseguiu resistir e respondeu num sussurro.
ou talvez estejamos exatamente onde devemos. A proximidade era um jogo perigoso, mas o mundo lá fora desapareceu. Antônio inclinou-se para beijar, devagar, como se cada segundo fosse um segredo a guardar. Foi nesse instante que a voz sonolenta e confusa de Catarina soou do outro lado da porta. Sim, respondeu Maria, ofegante. Estou a escovar os dentes. Beijo não aconteceu, mas a linha entre o proibido e o inevitável já tinha sido cruzada. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, iluminando os ombros nus de Maria sob o lençol fino. O aroma do café fresco invadia a casa, um lembrete cruel da normalidade que já não existia. Na cozinha, encontrou os dois, Catarina, de calções e t-shirt larga, a mastigar uma torrada enquanto mexia no telemóvel, Antônio, de camisa branca e mangas arregaçadas, sentado à cabeceira da mesa a ler o jornal. O olhar breve que Antônio lançou a Maria fez o estômago dela revirar-se. Ela usava um vestido floral de algodão leve, com alças finas que deixavam os ombros descobertos e sandálias simples de couro que realçavam as pernas longas e delicadas. Catarina, com um sorriso despreocupado e um biquíni vermelho vibrante, propôs: dia de praia, nós três, claro. Antônio concordou sem hesitar, mas Maria notou o quase imperceptível tremor na mão dele ao pousar a chávena. No areal, Catarina foi a primeira a saltar para a água, gritando com o choque do frio atlântico. Maria ficou sentada no cais de madeira, observando Antônio despir a camisa. O corpo dele era uma escultura viva, não de academia, mas de quem viveu e lutou contra si mesmo. Uma cicatriz fina cruzava as costelas, um mistério que Maria desejava desvendar com os dedos, como se pudesse ler a sua história. Vais entrar? Perguntou ele, a voz rouca e quente. Depois de ti, respondeu Maria, tentando soar casual, mas a voz traiu-a num suspiro. Antônio mergulhou com graça, água e músculo num só movimento. Maria entrou depois, o frio do mar abraçando-a como uma verdade incontornável. Deitados na areia, os três estenderam-se sobre toalhas. Catarina adormeceu rápido, com os auscultadores nos ouvidos e a boca entreaberta. Antônio e Maria ficaram lado a lado, em silêncio. Ele passou-lhe uma garrafa de água e os dedos tocaram-se, um contato demasiado prolongado para ser inocente. Isto é perigoso, murmurou Maria, olhando o céu azul. Eu sei, respondeu ele. Não podemos. Mas quero. O silêncio entre eles era uma promessa não dita, uma chama que ameaçava incendiar o que deveria permanecer intacto. Quando Catarina sugeriu ver um filme nostálgico, todos se sentaram no sofá. Ela no meio, Maria à esquerda e Antônio à direita. O calor do corpo dele ao lado da dela quase a fazia perder o controlo. Cada vez que as pernas se tocavam, Maria prendia a respiração. Quando finalmente Catarina adormeceu, Maria fingiu estar a mexer no telemóvel, esperando que Antônio fizesse o mesmo. Mas ele voltou. Também não consegues dormir? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Perto, quente. Maria negou. Nem perto. Ficaram ali, em silêncio, o silêncio a respirar com eles. Sentes isso? Sussurrou ela. Gostava de não sentir. Ele olhou para ela devagar, como se a despisse com os olhos. Não és uma rapariga, disse. E tu não és só o pai da minha melhor amiga. Respondeu ela, num fio de voz. Não houve beijo, mas a distância entre os corpos tornou-se eletricidade pura. O desejo já não era segredo, era uma confissão muda a cada olhar, a cada toque acidental. Naquela tarde, Maria desceu as escadas vestindo um vestido leve verde claro de algodão, sem nada por baixo. O comprimento tocava suavemente as coxas, e as pulseiras de prata nos pulsos tilintavam com seus movimentos graciosos. As sandálias de praia deixavam os pés cuidados e as unhas pintadas de um vermelho suave, um detalhe que Antônio notava com uma fascinação quase secreta. Antônio estava a ler, mas olhou para Maria e murmurou, quase inaudível, vais matar-me? Não foi de propósito, respondeu ela, sorrindo com um toque de nervosismo. Ele abanou a cabeça, triste, e sorriu de lado. Quando ela se virou para sair, deixou escapar, ela está a começar a notar. Maria parou, o corpo congelado. Catarina, com um olhar sério, tinha perguntado por ela, rindo-se das vezes que Maria corava quando falavam. O que disseste? Que era coisa da cabeça dela. E se não for? Cada passo de Antônio era uma promessa, e naquela noite, Maria não conseguiu dormir. A ideia de fugir passou-lhe pela cabeça, mas no fundo queria arder naquele fogo proibido. Fim da parte 2. Parte 3 às 2 da madrugada, Maria desceu as escadas com passos silenciosos. A casa estava envolta numa escuridão quase palpável, o chão frio sob os pés descalços. Encontrou Antônio na cozinha, de camiseta preta e calças de pijama, o cabelo desalinhado e os olhos fixos nela, iluminados pela luz tênue do candeeiro.
Devias estar a dormir, disse ele, com um sorriso cansado. Não consigo. Ela negou, aproximou-se, sentindo o calor do corpo dele a envolver cada centímetro do seu. Eu também não. Ficaram ali, frente a frente, o silêncio a pesar no ar. Então, com uma voz trêmula, Maria ousou perguntar: seria tão mal se parássemos de fingir? Antônio olhou-a nos olhos, profundo e sério. Tens a certeza que queres saber o que vem a seguir? Sim. Ele atravessou a sala e beijou-a, não com pressa nem fome, mas como se ela fosse uma oração sagrada. O mundo ficou em silêncio, os dedos dele seguraram-lhe o rosto como se fosse um tesouro. Quando se separaram, apoiou a testa na dela. Não podemos ficar aqui, vamos sair hoje. Mas o destino tinha outros planos. Antes que pudessem sequer respirar, bateram a porta com força. Era a Catarina. O som da porta fechar com estrondo reverberou pela casa, como um trovão a anunciar tempestades. A voz de Catarina, rouca e trêmula, encheu o corredor. Maria. O estômago dela revirou-se. O lençol escorregou pelo corpo, revelando pele demais e verdades demais. Catarina entrou no quarto como um furacão, o cabelo despenteado, o telemóvel apertado na mão como uma arma. Os olhos vibravam aquele castanho claro e intenso, agora preenchidos por cacos de dor e raiva. Viste meu pai? Não era uma pergunta, era uma sentença. Maria ficou ali, nua na alma e quase no corpo, com a culpa a escorrer pelos ombros. Quis negar, chorar, fugir, mas Catarina sabia. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer resposta. Beijaste o meu pai, repetiu, a voz mais baixa, quebrada. Maria encolheu-se, incapaz de mentir. Não, Catarina, eu não. Catarina levantou a mão, impedindo qualquer palavra que pudesse atenuar o peso da traição. O olhar dela percorreu o quarto, notando a camisa de Antônio caída no chão, o cheiro ainda no ar, a cama quente. A vergonha queimava o peito de Maria, mas o que mais a dilacerava era perceber que não era só um ato de desejo, era traição. Catarina virou-se e saiu, fechando a porta com um estrondo que fez tremer as paredes. Lá embaixo, a casa transformou-se numa tempestade. Catarina gritava, Antônio tentava acalmá-la com a voz baixa que antes derretia Maria, mas agora parecia inútil. Cada palavra dela destruía tudo que tinham construído. Ela era amiga, a irmã, a confidente. És um velho ridículo. Ouviu-se. Maria sentiu seu corpo esvaziar, como se só restasse uma sombra envolta em lençóis. E então, silêncio, até que a porta da rua se fechou com força. Quando ela desceu, Antônio estava no meio da sala, descalço, com o rosto pálido, as mãos a tremerem enquanto segurava uma chávena de café que já arrefecia. Vou embora, disse quase num sussurro. Pegou no carro, prometeu ligar à mãe. Maria sentou-se no sofá, as pernas fracas. O que fizemos? Murmurou. Ele não respondeu. A resposta estava no caos da sala, no cheiro a lágrimas, no vazio. Nunca quis magoá-la, confessou. Eu sei, mas não me arrependo. Olhou-a com intensidade, escuro e profundo. Eu também não. No dia seguinte, a casa estava morta. Catarina não ligou, mas Isabel, a mãe de Catarina e ex-mulher de Antônio, apareceu à porta ao meio-dia. Alta, morena, elegante demais para o caos que trazia. O seu olhar atrás dos óculos escuros era um julgamento silencioso. Onde está ele? Perguntou assim que viu Maria. Quem? Antônio. O homem que escolheste para teu passatempo de verão. Entrou sem esperar convite, como se ainda fosse dona do espaço. Encontrou Antônio no escritório e começou a gritar. Ela tem idade para ser tua filha, Isabel Berro. Ele respondeu firme, mas não é. Isso não torna isto menos repugnante. Ela é adulta, sabe o que faz. Isabel não se calou. Não. Antônio, é só mais uma desculpa para tua solidão, como as outras, e ela também vai embora. Cada palavra era uma faca, mas foi a última que cortou fundo, porque era verdade. O medo de ser só mais uma lembrança amarga, uma fuga passageira com culpa e tequila. Depois da saída ameaçadora de Isabel, Antônio sentou-se ao lado de Maria. Preciso de saber uma coisa, disse. O quê? Isto entre nós é só um momento ou é algo mais? O corpo dela tremeu, as mãos perderam o rumo. O coração batia como se quisesse fugir do peito. Não sei, mas quero descobrir. A semana que se seguiu foi um eco silencioso. A casa ficou suspensa no tempo. Ele cozinhava mais, ela limpava compulsivamente. Tocavam-se menos, mas olhavam-se mais. Cada toque casual das mãos era uma faísca, cada beijo na testa escondia um desejo maior. Verão em Peniche prometia mais do que ondas e sol.
prometia segredos enterrados sob areia, prestes a emergir. Fim da parte 3. Parte 4. Numa tarde de finais de agosto, a luz dourada do sol poente inundava a pequena varanda da casa. Maria sentou-se ao lado de Antônio, os dedos dele a desenharem círculos lentos e preguiçosos no seu muslo. O céu parecia pintado à mão, tingido de laranja e rosa, como se o próprio Atlântico tivesse decidido fazer uma homenagem ao momento. Antônio, com a barba por fazer e o rosto marcado pelo cansaço, olhou-a com uma sinceridade que partia o coração. Ainda pensas naquela primeira noite? Perguntou, a voz suave. Qual delas? Respondeu Maria, sorrindo com um brilho nos olhos. A que não nos beijamos. Penso. Sempre penso. Riram-se, um riso baixo e quente que só os dois compreendiam. Antônio tirou da carteira uma pequena caixa de veludo castanho e, com mãos firmes mas trêmulas, tirou um anel simples, dourado, mas cheio de significado. Sei que quebramos todas as regras para chegar até aqui, disse ele, mas se pudesse viver tudo de novo, escolheria-te sempre. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria, mas não eram de culpa, eram de gratidão inesperada e pura. O amor deles não seguia linhas retas, era desenhado nas sombras, com mãos trêmulas e corações que decidiram ficar. Maria pensava que, depois do sim, tudo se tornaria mais fácil, que as dores do passado ficariam para trás como uma tempestade já passada. Mas ninguém avisou que o amor mais profundo traz sombras consigo, que as memórias têm cheiro, toque, e que às vezes voltam quando o outro dorme e tu não. Na nova casa, longe da vila e das ondas, o silêncio era diferente, não mais silêncio de culpa, mas silêncio de reconstrução e intimidade madura. Ainda assim, Maria surpreendia-se a olhar para Antônio enquanto ele lavava a louça de costas para ela, perguntando-se quantas mulheres antes dela tinham olhado para aquele corpo, para aquele pescoço forte, para a forma firme e distraída como ele existia. E então, a frase de Isabel ecoava na sua mente. É só mais uma desculpa para a solidão dele. Um pensamento inquietante, mesmo com o anel no dedo e as palavras dele a sussurrar todas as noites. Fica numa tarde de outubro, enquanto revisava os primeiros capítulos do seu livro, uma história inspirada numa jovem que se apaixona pelo pai da melhor amiga. Antônio entrou no escritório sem bater, segurando um caderno antigo. Os olhos de Maria congelaram ao vê-lo. Era o caderno da mãe, aquele que ela tinha guardado desde a adolescência, escondido debaixo da cama. Escreves? Perguntou ele, surpreso. Maria corou e tentou desvalorizar. Ele abriu o caderno na primeira página e leu em silêncio, depois olhou-a nos olhos. É tudo isto? Maria assentiu. Naquele momento, percebeu que ele a via inteira, não só como corpo ou fuga, mas como história, como mulher. Meses depois, numa tarde dourada, sentaram-se na varanda da nova casa. Antônio segurava o seu muslo com carinho, os dedos desenhando círculos preguiçosos. Ainda pensas naquela primeira noite? Perguntou. Sim, penso. Sempre penso. E então, Antônio puxou um envelope azul do bolso da camisa, com letras douradas que brilhavam na luz baixa, o convite de casamento de Catarina. Quero que estejas lá, disse ele. Maria sentiu o coração saltar do peito. Aquele convite não era só para testemunhar, era um sinal de que, apesar de tudo, aquilo ainda era uma história para continuar a ser escrita. No dia do casamento, numa herdade perto de Évora, entre campos abertos e flores brancas, Maria usou um vestido creme simples, com saia ligeiramente acima do joelho e decote subtil que realçava o pescoço adornado com um colar de pérolas finas. Os sapatos de salto baixo acentuavam a curva das suas panturrilhas, um toque que Antônio admirava em silêncio, quase como um fetiche pela elegância feminina em movimento. Antônio, vestido com fato claro, olhava para ela como se o altar fosse deles. Durante a cerimônia, quando trocaram os votos, Catarina olhou para Maria e sussurrou: Não destruíste a minha vida, só me obrigaste a crescer mais depressa. Maria abracou Aquilas. Palavras como um presente inesperado. Na festa, Antônio segurava a cintura dela como se fosse o quadro perfeito, olhava-a como se ainda não acreditasse que a tinha. E disse: Se te tivesse conhecido há anos, não me terias amado. Seria outra, respondeu Maria. E eu teria me perdido em ti e não teria voltado. Sorriu triste. Lindo. Mas agora estamos aqui. Sim, respondeu ela, com todas as feridas, mas vivos. No regresso, no banco do passageiro, Antônio segurou a mão dela e levou aos lábios. Ainda escreves? Todos os dias, sobre nós, sobre o que somos quando ninguém vê. Ele sorriu. Então escreve isto. Às vezes, o erro mais grave é o que salva. Escrever sobre o amor quando ainda dói é fácil. O difícil é escrever quando começa a curar, porque o amor que cura não grita. Sussurra no meio das tarefas comuns.
Aparece no modo como outro dobra a tua camisa favorita ou no silêncio que respeita quando está sentada no canto da sala a escrever e a morder a ponta do lápis. Era esse amor que tinham agora, e Maria tinha medo que fosse demasiado normal. Fim da parte 4. Parte 5. Numa manhã clara de outubro, Maria acordou antes de Antônio. O sol tímido espreguiçava-se através da janela, inundando o quarto com uma luz suave que acariciava a pele quente do casal. O aroma das lençóis aquecidos e do corpo tocado preenchia o espaço. Virou-se de lado e contemplou o corpo dele adormecido, o peito a subir e descer lentamente, os cabelos grisalhos espalhados pela almofada, a mão ainda repousando na sua anca como um pedido silencioso. Fica a ponto naquele instante, Maria percebeu que já não queria fugir. Queria ficar, queria enfrentar o que viesse, mesmo que o amor fosse um campo minado de memórias e medos. Mais tarde, enquanto preparava o café com a concentração quase cerimonial de sempre, sentiu algo mudar em Antônio. O corpo dele estava tenso, os ombros erguidos, o olhar distante. Está tudo bem? Perguntou, aproximando-se por trás, deixando que o seu corpo se encaixasse no dele. O toque suave dos seus seios contra as costas nuas dele fez a pele arrepiar-se. Antônio segurou-lhe a mão e beijou-lhe os nós dos dedos. Isabel ligou, disse ele com um suspiro pesado. As minhas pernas fraquejaram. Ainda tenta destruir-nos. Quer falar sobre Catarina, sobre limites, e sobre como isto não acaba num escândalo. Maria ficou calada por um momento, depois perguntou, com a voz apertada, e sobre nós? Antônio virou-se para ela, os olhos claros e firmes. Queres saber se é sério? Respirou fundo. É sério, mas preciso que estejas comigo. Visível, de verdade. Passaram a semana a evitar o tema, mas o amor não gosta de esperas. Exige atos. No sábado, foram à feira artesanal da cidade, uma pequena festa cheia de barracas coloridas e o cheiro a chouriço e pão acabado de fazer. Ali, Antônio pegou na mão de Maria em público, puxou-a pela cintura e beijou-a devagar, com lábios quentes e firmes, como a dizer ao mundo, é ela. Ninguém gritou, ninguém apontou o dedo. Um senhor do estende de cerâmica sorriu e comentou, é bom ver gente sem medo. A noite terminou com eles juntos, mas não como antes. Desta vez, Antônio tirou-lhe a roupa devagar, beijando cada pedaço de pele como um mapa conhecido e precioso. A barba roçava suavemente as coxas, a boca descobria segredos com uma paciência que fazia Maria chorar de prazer. Quando se uniram, foi como voltar a casa, os corpos cúmplices, palavras e traduções. No auge do êxtase, Maria gritou o nome dele como uma oração. 2 semanas depois, enquanto revisava o manuscrito do seu livro, Maria recebeu uma mensagem inesperada. Era de Catarina. Leu, chorou, riu e sentiu dor, mas no fim compreendeu. Talvez sempre tivesse sido a continuação da história da mãe de Catarina, mas agora tinha escrito uma que era só sua. Chorou tanto que não viu Antônio chegar. Ele sentou-se ao seu lado, leu a mensagem e não disse nada. Apenas a abraçou forte. No mês seguinte, lançou o livro. Na dedicatória, escreveu para todos os amores que nasceram em silêncios e decidiram ficar, mesmo sabendo o preço. A fila para autógrafos foi longa, mas quem ficou até o fim foi Catarina, vestida de azul, com um sorriso leve. És boa nisto, disse. Escrever a dor com doçura. É a única forma de sobreviver, respondeu Maria. Abraçaram-se, e naquele abraço algo finalmente se cicatrizou. No regresso à casa, Antônio parou o carro num campo aberto, onde o céu parecia respirar. Tirou da mala um envelope com papel dobrado, uma nota antiga, um bilhete de 2002 da mãe de Maria. Foste a minha noite em claro, disse ele. Ninguém entenderia, mas sempre me fez sentir viva. Olhou para Maria. Tu não és ela, mas tens tudo o que há de mais bonito nela e ainda mais. És a mulher que ficou. Ficaram ali, sob as estrelas, sem medo, porque o amor que vale não pede desculpas, permanece. Mas, quando Maria pensava que o capítulo estava fechado, uma mensagem anônima surgiu no seu telemóvel naquela mesma noite. Sei mais sobre a tua mãe e Antônio do que imaginas. Estás pronta para a verdade que pode destruir tudo? O coração estremeceu. O desejo e o medo misturaram-se numa onda que ameaçava arrastá-los para o abismo outra vez. Fim da parte 5.